Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior eu ensinei vocês como colocar imagens na folha e deslocá-las, né? Nós fizemos uma atividade aí onde colocaram algumas figuras, moveram elas pelo papel para praticar bastante a questão do deslocamento, né? De soltar, arrastar a imagem. Dando continuidade e agora incrementando contextos, eu vou ensinar algumas demais opções do layout da imagem. Aquela de deslocar foi uma delas, tem outras também, tá? Então, agora nós vamos começar a colocar textos também. Além de figuras, nós vamos juntar com conteúdo escrito. Vou fazer aqui uma simulação para vocês da atividade, usando como base um textinho do nosso Windows, tá? Então, o meu título, ele vai ser Sistema Operacional Windows, né? Que é o sistema operacional da maioria dos computadores atualmente. Vou lá na internet, vou pegar aqui algum texto sobre o Windows na internet. Sistema operacional Windows. Vamos ver se eu acho algum aqui da Wikipédia. Aqui, ó. Microsoft Windows, Wikipédia. Então aqui eu tenho um artigo, né, na Wikipédia que fala sobre o Windows, o que, que ele é, desde os primeiros Windows, ó que legal. Depois, quem quiser estudar um pouquinho em casa, ampliar os conhecimentos, ó, a história do Windows, todas as versões, as principais versões, características, história, surgimentos, primeiros, até o atual Windows 10, muito bacana, tá? Esse artigo. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui do Microsoft Windows. Lembra como copia? Grifa o conteúdo com o mouse. E aí você pode dar o Ctrl C no teclado ou botão inverso na parte selecionada, copiar, tá? Que é o mesmo aqui, ó, que o Ctrl C. Pronto, foi para a memória do Windows. Vamos lá para a folha do Word, Ctrl V ou botão inverso, escolhe uma das opções de colagem. Lembrando, tá, que eu sempre falo para usar essa última, para o texto vir cru, vir só a parte escrita, ó, somente texto. Olha a diferença. Estão vendo na prática? Ó, formatação original, ele vem com a formatação da web, então com esses links azuis, né, com negrito, e o texto cru vem só o texto. É o ideal, tá? Senão fica muito mal formatado. Coloquei aqui o conteúdo. Eu vou fazer uma formatação básica aqui, tá bom? Para dar uma carinha melhor nesse texto, antes de começar a inserir as imagens. Então, sistema operacional Windows. Vamos formatar aqui um pouquinho, aumentar um pouquinho a fonte. Um 16, negrito, centralizado. Colocar aqui um azulzinho. Tá? Vamos traçar uma cor aqui nesse fundo, igual eu ensinei nas aulas anteriores. Fazer já uma mesclagem dos conteúdos que aprendemos. Pronto. Dá uma cara de título, né? Vou grifar aqui o meu texto. Vamos justificar o alinhamento. Pronto. Para quem não se recorda, observa aqui na ponta direita, ó, que ele vai deixar retinho a hora que eu justifico. Ó, ficou bem alinhado todo o meu texto. Então, já dei uma carinha um pouco mais bonita para esse textinho. Título, formatado, sistema operacional Windows e o meu conteúdo escrito. Ok, até aqui? Agora, vamos começar com a parte de imagem. Então, eu vou deixar meu cursor em qualquer lugar. Vou colocar aqui entre o primeiro e o segundo parágrafo, deixar ele aqui piscando, e vou lá no Google pegar algumas imagens. Abrir uma aba nova aqui. Windows Logo. Né? Logomarca, normalmente ele vai puxar a logo. Olha o quanto de logomarca do nosso Windows. Né? Para quem não conhece, olha essa que legal. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a evolução. Desde a primeira logomarca lá do Windows 3.1, no ano de 1992, né? Que a maioria nem era nascido ainda. Aí veio o 95, o XP, o Windows Vista, dentre outros. Tá? E aqui tá, não está aparecendo, mas é o nosso último aqui, que é o que ficou, que é o Windows 10.
Então eu vou pegar aqui uma figurinha do Windows, vou pegar o atual, o Windows 10. Tá em PNG, olha que legal já, fundo transparente. Dá para fazer vários recursos que eu ensinei com essa imagem aqui. Botão inverso, copiar imagem, vou lá na minha folha e vou colar. Ela vai vir sempre em tamanho maior, tá? Vou diminuí-la. Pronto. E aí eu ensinei vocês a vir nesse botãozinho aqui, nas opções de layout, e escolher a última opção, que é em frente ao texto. Ou seja, texto e imagem. Imagem fica na frente do texto. Ó. Estão vendo? Eu soltei a minha imagem. Porém, eu tenho outras opções de layout também muito utilizadas. Então, eu vou mostrar aqui uma delas, que é essa opção de layout aqui, ó. Ela chama quadrado, tá? Por que quadrado? Porque o meu texto ele vai ficar de forma quadrada em volta da minha imagem. Exemplo, observe aqui, pessoal, ó. Estão vendo? Então eu coloquei no quadrado e olha que legal. O meu texto ele fica em volta da minha imagem. Ele não sobrepõe a imagem, tá? Ele não passa por cima e nem a imagem fica por trás. Ela fica quadrado. E não importa a posição que você movimente a imagem, ó, o texto ele vai sempre ficar por fora, em volta da sua imagem. Olha que legal. Então, vou permanecer aqui no quadrado, né, que super combinou com o nosso tema, né, Sistema Operacional Windows, com a logo do Windows 10. Vou deixar bem aqui no meio dos dois parágrafos, bem formatadinho. Pronto, terminei. Olha que legal que ficou. Então, eu dei uma carinha aqui mais sofisticada à nossa atividade. Agora eu vou mostrar para vocês outra opção de layout também bem legal, que lembra como se fosse uma marca da água, né, uma imagem de fundo. Então eu vou pegar aqui outra figura do Windows. Deixa eu tentar achar uma que combine bem com o nosso exemplo. Aqui, ó, eu vou pegar, ó, achei uma legal. Aquela que eu mostrei no começo da explicação, essa, que tem toda a evolução das logos. Copiar imagem. Vou colar aqui na parte inferior do texto. Pronto. Colei. Além, então nós já vimos aí o em frente, tá? O quadrado, e agora tem o atrás, né? Que é o oposto do em frente. Então, em vez de ficar superior ao texto, vai ficar inferior ao texto. Olha o que vai acontecer se eu arrastar essa figura um pouco para cima. Estão vendo? Olha lá. O meu texto ele está sobrepondo a imagem. Então, ele está por cima da imagem. Quer ver? Ó, vou fazer uma arte bem legal com vocês aqui. Presta atenção. Vou pegar essa logo do Windows, vou ampliá-la. Olha lá o que eu vou fazer, pessoal. Tá. Como se fosse uma imagem de fundo do meu trabalho, da minha pesquisa. Ó, deixa ela bem aqui no centro. Legal, né? E vou jogar ela para trás do texto. Olha lá. Atrás do texto. Só que está faltando alguma coisa aqui, né? Porque a minha imagem ela tem um tom de azul muito forte. Então fica meio ruim para você ler. O que dá para a gente fazer? Clarear um pouco essa imagem. Lá nas ferramentas de formatação de imagem. Aqui na parte de cor. Tá? Aqui no recolorir eu tenho ou esse desbotado ou esse preto e branco. O desbotado, ó, ela tá aqui, tá? Então não sei se vocês estão conseguindo observar aí no vídeo, depende um pouquinho da tela de vocês, mas é a famosa marca da água, como se fosse aquela imagem de fundo, né? Aquela imagem atrás do texto, que ela dá um ar, que tem um conteúdo visual ali, mas ela não impede a leitura do texto, tá? Então, só repetindo aqui, ó, é a opção desbotado. Cor, desbotado. E essa outra imagenzinha, eu posso colocar em algum canto do texto. Talvez aqui no final à direita. Ó.
Vou pegar o quadrado e vou jogar ela aqui para o finalzinho, para finalizar o artigo. Pronto. Colei ela bem na margem aqui, ó. Na mesma linha do texto. Terminei. Então, ó, aqui eu tenho um efeito de layout atrás do texto e aqui eu tenho um layout quadrado. Então, só revisando, o atrás do texto, ele vai jogar a sua imagem para trás do texto, o texto fica sobrepondo a imagem, e o quadrado é aquele famoso layout de jornal, né? Quando você pega uma revista, um jornal, um artigo na internet, normalmente você vê um conteúdo escrito e você vê a imagem do lado direito ou do lado esquerdo. Esse é o famoso layout quadrado. Tá? Então, com essa videoaula, a gente basicamente fecha as principais opções de layout. Tá? Por que principais? Tem outras, ó. Nós vimos já o em frente, vimos o atrás e vimos os quadrados. Então eu deixo para vocês brincarem em casa. Vocês podem ver um pouquinho das demais, que são menos utilizadas, que é o justa, o através e tem o superior e inferior. Então depois, quem quiser aí, já fica de prática para vocês darem uma olhadinha nesses outros 3 tipos de layout. Tá legal? Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.